Nessa edição tivemos 2 mangás estreando na Tóquio, fora também uma finalização de um mangá que já estava em lançamento há muito tempo, fora também os outros destaques também, né, que eu vou falar durante esse vídeo, um mangá que logo vai se encerrar, e entre outras coisas também. Hello galera, eu me chamo Thiago. No vídeo de hoje eu falarei sobre a edição 27 da Shonen Magazine, comentarei os principais destaques e todos os outros pontos também dessa edição. Já peço que você deixe o like, se inscreve e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Na capa da revista tivemos o Fumetsu no Anatae, mangá que agora se encerra, né, lançou seu último capítulo e agora se despede da revista, com uma capa, né, e uma página colorida. Temos páginas coloridas para o mangá Beijo no Orion e o mangá Aono Miburo, fora os ausentes que foi o Kanan-sama, o Hajime no Ippo, o Seitokai e o Sentai da Shikako. Estão ausentes nessa edição, e o Inyato Ahiro no Sora. Mas agora, ranqueados nessa edição foram 19 mangás que estiveram aí em destaque, né, na Tóquio. A última posição foi o Monochrome, o Urozoku Monochrome, que esse aqui é o penúltimo capítulo da obra. Próximo capítulo, o mangá vai finalizar, vai então se encerrar e vai então se despedir. O Fumetsu foi nessa edição e o Monochrome na próxima. Então, agora aqui é o penúltimo capítulo do mangá. O Yomeno Connect, ele ficou na posição 18 e ele não tá com cancelamento já anunciado, nem nada do tipo. Acredito que o mangá pode então permanecer por um tempo mais, apesar de que eu já ter falado sobre a questão do que eu acho sobre o mangá, né? Eu acho que as coisas já mudaram um pouco, talvez o mangá realmente ele permaneça por um tempinho mais. Mas eu acho que em qualquer momento as coisas podem mudar. Por enquanto a minha opinião é, eu acho que realmente o mangá ele vai permanecer por um tempo mais. Na posição 17 é o Yo-Yo Sensei, mantém uma posição baixa, né, uma zona mais baixa, mas sem preocupações. Eu acho que o que se espera mesmo, o ponto maior, né, é o anime que vai estar chegando. Mas assim como eu falei semana passada, eu repito nessa edição, não acho que o anime vai ter alguma diferença, e no anime nem que sequer é tão esperado assim, né? Mas vejamos quando ele vai sair. Na 16ª posição é o Ikitagari no Wolf, que mantém sempre zonas baixas. Isso é bem preocupante. O mangá novo, né, o volume 1, quando sair as vendas, eu vou estar falando aqui no canal, mas eu não tô tão confiante assim. Eu faço um vídeo separado sobre as vendas, né, e eu posto um vídeo de vendas que sai, eu vou falar sobre as estreias, né, das vendas da Magazine, como o Ikitagari no Wolf, o Degakari Hachi no Kyodai, que são os mangás novos que lançaram o volume 1, entre outros destaques também. Mas o Ikitagari no Wolf, essas posições dele não vêm sido muito agradáveis, pelo menos eu não tô confiante, né, em questão de sobrevivência do mangá com esse nível de posições. Agora o Amagami-san, ele esteve na posição 15, acho que é o suficiente, né? O mangá, ele, apesar de ele não ser um grande fracasso, nem um grande sucesso, né? Ele é um mangá de sucesso, mas ele não é um dos grandes prioridades da revista. Eu acho que pelo mangá já tá se encerrando, acho que faz sentido o mangá receber esses níveis de posições, né? Não vai entregar nada tão grande nas próximas semanas, próximos capítulos, a não ser realmente a questão do plot, né? Com fechar o casal, enfim, vamos esperar mais novidades. A posição 14 é o Degakari Hachi no Kyodai, o mangá que está estreando na Tóquio com a posição razoavelmente baixa. Não diria que é totalmente, mas é quase mediana aproximadamente. Não sei se isso pode ser preocupante, quer dizer, para Kitagari é, mas para Gakari Kyodai, vamos ver se essa sequência vai permanecer, né? Ele vai manter uma sequência de posições baixas, o que pode resultar em algo ruim. E já saiu as vendas do volume 1, né? Eu vou comentar sobre ele, assim como eu falei com o Kitagari no Wolf, mas já adianto que não fiquei tão animado assim quando eu vi os números de vendas, mas vejamos como é que vai acontecer futuramente. De qualquer forma, o Megami no Café Terrace, ele foi o que ocupou a posição 13. E, enfim, mangá não tem muito que a gente poder falar. O volume novo, que é o volume 20, saiu finalmente a capa. Tirando isso, o mangá continuou na mesma coisa de sempre. Eu não acompanho o mangá, então não posso falar sobre o quão avançada a obra já tá, se a gente pode pensar em um final ou não. Por enquanto, a obra continua aí na seu desenvolvimento. A posição 12 é o Kajen Fuge, que também mantém uma zona intermediária, né? Apesar de receber posições altas em alguma frequência, o mangá normalmente ele mantém uma zona intermediária, mas pelo menos são posições boas. Já elogiei bastante Kajen Fugeki, então você já sabe o quanto que eu gosto da obra, mas continuaremos acompanhando. A posição 11 é o Suruga Meteor, que também tenho minhas dúvidas com respeito ao mangá, quer dizer, pelo menos tinha, né? Até ouvi uma notícia sobre que a revista falar que o Suruga Meteor teve números até bons, né? No caso, a revista ficou satisfeita com alguns números que o Suruga Meteor entregou em vendas, em popularidade. Eu, vindo as vendas físicas, pelo menos, não senti isso, mas talvez as vendas digitais, pelo menos, tenham sido melhor, ou talvez a popularidade interna, né, da revista
tenha sido suficiente para o mangá se manter. Lembrando, mangás como Kanan-sama, Yu-Yu Sensei, são mangás que eles vendem, os números que a gente vê é o mangás vendendo em torno de 9, 8, e os mangás continuam em publicação há um bom tempo. Falei um tempo atrás que os mangás, o seu maior público se mantinha nas versões digital, nas compras digitais dos volumes, nas leituras dos mangás pelas revistas, pelo digital, enfim. O maior público desses mangás, eles se mantinham no digital. Não sei se atualmente é a mesma coisa, se isso já diminuiu ou aumentou, não sei. Mas os mangás, a gente sempre via os números, sempre vê, né, no caso ainda, os números se mantendo entre 8, 9, 10, 11 mil exemplares em vendas, mas o mangá ele vende muito bem, no caso ele tem uma aceitação muito boa. Talvez seja o mesmo caso com o Suruga Meteor, eles têm as vendas físicas baixas, mas pelo menos a aceitação de um certo público vem feito o mangá sobreviver, vem feito o mangá ele então se manter na revista. Por enquanto eu acho que o meu pensamento de o mangá pode ser cancelado, pode entrar na zona de risco, isso eu vou deixar um pouquinho de lado, mas vejamos como é que a revista agora vai então apresentar esse mangá, vai então trabalhar com esse mangá, se ele vai realmente agora dar divulgação, dar atenção para esse mangá, ou ele vai ficar aqui nessa zona intermediária como um mangá que um dia pode fazer sucesso, mas por enquanto é só uma promessa. Vejamos como é que vai acontecer. O Mayonaka ele ficou na posição 10 e por enquanto nada pra gente falar, né? O anime que logo vai sair, no caso eu falo logo, mas vai demorar um pouquinho. Mas de qualquer forma, vejamos mais novidades. A nona posição é o Blue Lock, que depois de uma primeira posição o mangá caiu um pouquinho, mas nada preocupante, você já conhece como é que funciona a revista Magazine e sabe que isso não influencia em nada a popularidade do mangá. Agora a posição 8 é o Kuraizuki no Argonaut, a estreia também da Toque, mangá que já está com seu capítulo 8 e finalmente estreando na revista. Em toque no caso, né? Ele já estreou na revista, mas estou falando em toques, nas posições, ele não era ranqueado. Mas agora, uma posição até intermediária, melhor que, por exemplo, o Gakare Hachi no Kyodai. Mas vamos ver se alguma coisa muda com as próximas semanas. Eu não li nenhum capítulo de Argonaut, porque eu não encontrei disponível em nenhum lugar. Nem inglês, nem espanhol, nem nada. Então é difícil ler alguma coisa sobre o mangá. De qualquer forma, ainda estarei aí acompanhando, vendo qualquer novidade. As vendas do volume 1, por enquanto nem saíram o volume 1, né? Não tem nem capa, você deve estar vendo aí, nem capa ainda. Então tá difícil a gente ter qualquer interpretação sobre popularidade e tudo mais. Mas vejamos no futuro como é que vai ficar. Inclusive, a Argonaut até demorando sair o volume 1, né? Porque normalmente quando tá com o capítulo 8, 9, 10 por aí, a gente já tem pelo menos a capa do volume 1 lançado. Então acho que tá demorando um pouco. Será que a revista aqui não tá tão confiante e não tá nem com pressa por conta disso, sobre a popularidade? Porque pelo menos eu vejo isso acontecer na Shonen Jump. Alguns mangás que irão fazer sucesso não tem pressa nenhuma, pelo menos eu vejo, de lançar um volume 1, enquanto o oposto ele sai bem rápido. Pelo menos não sei se isso só é uma coincidência, mas eu vejo isso acontecendo. Não sei se com a questão de Argonaut é a mesma coisa. Mas enfim, na posição 7 tivemos o mangá Kakoru no Inazuki, mantendo uma posição boa, né? O anime logo vai estar lançando a sua segunda temporada. Então vejamos como é que isso pode influenciar no mangá. Na posição 6 é o Battle Scratch. Aí não tem o que a gente questionar, né? No caso, tem muitas questões, né? Battle Scratch é um mangá que eu já falei, edição 30 vai estar finalizando. E então o capítulo 50 é o último capítulo da obra. Então vamos esperar até lá, né? O mangá não fez sucesso, então só esperar o seu final. Na posição 5 é o mangá Gashakuta. Tá esperando, no caso, né? O anime. Ele, Kakoru no Inazuki, tem o Kanojo Kareshimasu. Então tem anime nessa temporada aí. Então vejamos como é que vai ficar. A posição 4 temos o Shangri-La Frontier, recebendo uma ótima posição. Um mangá que faz sucesso, então não tem nem o que a gente reclamar, né? Shangri-La Frontier continua fazendo sucesso e na espera da terceira temporada. Eu pelo menos estou bem ansioso para ver essa temporada nova. E na terceira posição, Kanojo Kareshimasu, já falei sobre a questão do anime, né? A quarta temporada, se não me engano, vai estar estreando. Eu ainda não vi nenhuma. Para não dizer que eu não vi nenhuma, né? Eu vi pelo menos o primeiro episódio da primeira temporada. Só isso. Eu não parei de assistir não porque eu não gostei, mas porque eu simplesmente não tive interesse. Eu sei que muitas pessoas não gostam da obra, eu já entendo isso muito bem. Mas mesmo assim, talvez eu dê uma chance pro mangá. Vamos ver se Kanojo Kareshimasu é tudo isso mesmo. Pelo menos a popularidade dele é até legal, né? A segunda posição é o Mokoshiroko no Yonkishi, mantendo uma posição ótima, né? Não me lembro da última vez que ele recebeu uma posição tão alta, mas pelo menos nessa edição foi esse o caso. Mas a primeira posição foi ocupada por Kuroyame Daka. Já Mokoshiroko eu achei bem diferente.
Kuramedaka, que foi bem diferente mesmo, né? Edição passada ele ficou ausente, se não me engano, mas aqui ele recebeu uma primeira posição, algo muito bom. Não sei o que isso pode acontecer, não sei o que motivou isso, né, no caso, se foi alguma coisa com respeito à história, se os editores resolveram divulgar por conta de algum momento específico da história, talvez alguma coisa relacionada ao romance, ao desenvolvimento da obra, não sei. Mas aqui tá a primeira posição sendo ele. Mas a próxima edição teremos o Mega Man no Café Terrace recebendo a capa da revista. E também as páginas coloridas serão para o Gakarehachi no Kyodai e Kitagare no Wolf. São os mangás novos aí, né, que receberão destaque. Mas isso fica para a próxima edição. Se você quiser ver, acompanhe aqui o canal, continue com a gente. Vou deixar aqui um vídeo no final para você ver. Aí você vai direto para ele, né? Então acompanhe o vídeo, acompanhe o canal, ajuda o crescimento. E é isso. Até o próximo vídeo.